Oi, gente, eu sou a Mara, esse aqui é o Entre Prólogos, e se você ainda não me conhece, vem cá conhecer um pouquinho, porque eu passei muito tempo sem gravar vídeo para vocês, mas estou de volta e dessa vez com indicações de livros natalinos, que são os meus favoritos. Eu não sei vocês, mas eu tenho um costume aí. Todo dezembro eu tenho que fazer leituras temáticas. Eu ainda não sei como vai ser neste ano de 2024, mas eu trouxe todas as minhas leituras dos anos anteriores para indicar para vocês, e a gente tem muito livro aqui. Muito mesmo, porque eu maratonei nos últimos anos. Então vamos à lista, porque eu sei que você com certeza vai sair daqui com alguns livros na wishlist. Eu vou começar com as comédias românticas, que são as minhas favoritas, eu sei que de vocês também. Então, Um Encontro com Holly é a minha primeira indicação. Eu li ele no dezembro passado, finalzinho ali do ano, foi leitura coletiva lá no clube, e gente, que livro perfeito, porque a Brittany, ela sabe muito bem prender a nossa atenção, e esse livro aqui traz uma premissa completamente diferente. A Holly, a nossa mocinha, ela jurou de pé junto que ela tinha um namorado, mas a família não acreditou, e como ela ia passar as festas de fim de ano em família, em casa, lá na cidadezinha dela, ela precisa levar alguém. Então, o que ela fez? Todos os dias ela estava encontrando um boy diferente que ela conhecia no aplicativo de namoro, e ela levava sempre para o mesmo restaurante. Mas isso começou a chamar a atenção do dono do restaurante, que inclusive também era o seu vizinho. E ele achou isso muito estranho e quis investigar, quis ajudar ela, né, dar algumas diquinhas aí do que fazer para ela conseguir de fato um pretendente. E não é que o pretendente foi ele. Mas eles não se bicam, eles se odeiam. Então, assim, quem gosta de um Grump Sunshine, né? Aquele rabugento, aquela raio de sol. Quem gosta de Enemies to Lovers, que também tem essa pegada de inimigos que se apaixonam. Romance entre vizinhos vai adorar essa comédia aqui, porque a gente se diverte. Não é um romance apenas dramático, como a gente conhece dos livros da Brittany, mas é um livro bem divertido, bem o clima do Natal. A gente vai ter eles se ajudando mutuamente, porque, claro, vai ter sim um draminha, mesmo que de leve, algumas pinceladas, e vai fazer o nosso coração errar as batidas, que vai fazer a gente ficar apreensivo, com medo de não ter um final feliz, sabendo que vamos ter, mas perfeito, do jeito que a Brittany sabe fazer, e que com certeza vai chamar a atenção de todos vocês. Então, coloquem esse livro na lista de vocês, porque vale a pena ler neste dezembro. E eu não lembro agora a nota que eu dei, mas se não foi 5, foi 4,5, foi ali bem perto um do outro, porque ganhou o meu coração. Apenas isso. Leiam e vamos para a próxima indicação. Mais uma comédia romântica que também foi lançada no ano passado ali pela Verus, sendo que esse livro aqui faz parte de uma série. São algumas irmãs e a gente vai conhecer mais sobre elas. Eu tô falando de Um Namorado de Natal, que foi o primeiro. É trilogia? É série? Aqui de série. Série Love Light. Já estamos no terceiro livro que já foi lançado. Não sei quantos livros serão, mas esse daqui é o primeiro, o único que eu li até então e que eu me apaixonei. Porque a gente vai ter uma fazenda de árvores de Natal. Gente, tipo assim, como assim? É muito clichê, é muito sessão da tarde, do jeitinho que eu gosto. Sério, só falta um chocolate quente, alguns marshmallows em cima, pra gente sentir completamente o cheirinho de biscoito de gengibre, o cheirinho de pinheiro, o cheirinho de Natal. Porque esse livro aqui é o puro suco do Natal e que vale a pena completamente servido. Porque a gente tem amigos que se apaixonam, mas tem muita gente que não gosta desse tipo de clichê, porque geralmente eles vão ficar naquele lenga-lenga, né? De tipo, a gente não pode ficar junto porque nós somos amigos. Esse livro aqui não tem nada disso. Eu achei até que eles foram bem diretos, bem objetivos nesse romance, mas que conquista qualquer pessoa. E a gente tem um grande problema aqui, porque essa fazenda, ela tá caindo aos pedaços, talvez ela seja fechada por diversos problemas financeiros, estruturais, etc. Então, a nossa mocinha, a Estela, ela decide inscrever a fazenda num concurso para conseguir mais destaque, para conseguir, enfim, né, ter um dinheirinho ali para reformar e tudo mais. Sendo que eles precisam de uma história de romance, um amor, né, uma história que venda. Mas ela não tem ninguém, ela é solteira, e daí o amigo dela vai fazer esse papel maravilhoso e eles vão fingir terem um romance. E eu amo amor de mentira, namoro de mentirinha, né? Tanto esse livro quanto o anterior tem essa mesma premissa, que eles vão precisar fingir ter um relacionamento e que com certeza vai conquistar o seu coração da mesma forma que conquistou o meu. Eu gostei mais desse do que o anterior, não sei, eu acho que a premissa desse aqui foi muito diferente, sabe? Eles terem que fingirem um relacionamento para conseguir uma verba, para conseguir salvar a fazenda. E assim, se você nunca leu nenhum livro de Natal, eles são muito parecidos com os filmes de Natal, né? Que geralmente
precisa ter uma revolução, digamos assim. Alguma coisa vai acontecer muito ruim e precisa ser salva. Geralmente é sempre essa premissa, salvar alguma coisa, um estabelecimento, a família, enfim, algum trauma que vai ser revivido durante essas épocas natalinas. Porque o Natal tem isso, faz a gente enxergar muito de nós mesmos, né? Às vezes os nossos medos e as nossas inseguranças, elas ganham cores diferentes, verde e vermelho no Natal. E aí é um momento mais reflexivo, mais introspectivo em muitos casos. Mas nesse livro aqui a gente não vai ter traumas, só um pouquinho. Mas que vale muito a pena a leitura. E assim, muito fofo. Esses dois combinam muito. Eu não sei como eles nunca tiveram essa ideia de serem um casal, porque nasceram um pro outro. Eu tenho um livro aqui que eu li faz muito, muito tempo. Eu acredito que em 2021, se eu não estiver enganada, que se chama Beijos em Nova York. Esse livro, se eu não me engano, ele faz parte de uma duologia, mas o segundo livro nunca veio para o Brasil. Ele foi publicado há muito tempo. A minha edição é de 2020 e foi a primeira edição, então realmente acho que eu li em 2021. Mas ele é um romance mais adolescente. Para quem não gosta de hot, o único que teve aqui, se eu não me engano, foi o da Holly. Mas é um livro muito fofinho, porque ele se passa durante 24 horas. Duas pessoas se conhecem no aeroporto, o voo tá cancelado. E daí é véspera de Natal ou é Ano Novo, agora eu não me recordo, mas faz parte dessas festas de fim de ano. E eles não têm nada para fazer. E daí são duas pessoas que não se conhecem, completamente desconhecidas, que vão fazer o seguinte: vamos aproveitar essas 24 horas e fazer tudo que a gente pensa em fazer, porque amanhã a gente não vai mais se ver e a gente talvez nunca mais se veja. Então é a nossa oportunidade. Então, se passa em Nova York, é muito fofinho. Ai, é assim, muito gostosinho de ler. Você lê ele super rápido. Inclusive, todos esses livros que eu já indiquei são bem curtinhos. Esse daqui tem 238 páginas e ele acaba de um jeito que faz a gente querer uma continuação, porque merece muito uma continuação. Se eu não me engano, o segundo livro não é mais com esses personagens, se passa em Paris. Então, meu sonho era que a Record trouxesse essa segunda edição, esse segundo volume, porque este me conquistou. E sério, são personagens muito fofos. Ai, não, vale a pena ser lido. Eu não vou falar mais nada, tanto porque a minha memória já está um pouco desvanecida, mas também porque vocês precisam conhecer. Se eu não me engano, ele está no Kindle Unlimited. Eu não me lembro, mas vale muito a pena. E sem falar que essa capa traz muitos elementos nova-iorquinos e ela me conquista. Primeiro por ser preta, que a gente não diz nada que se passa nas festas de fim de ano, que geralmente são livros bem, né, característicos, amarelos, que amarelos, vermelhos, verdes. Mas essa daqui tem tudo que diz clichê nova-iorquino. Adoro. Leia Catherine Ryder. Para sair um pouco dessa vibe clichê, romance, comédia romântica, eu vou trazer aqui uma edição clássica de O Quebra-Nozes. Eu li esse livro aqui e eu fiquei assim completamente extasiada. Tem uma das versões que eu não vou me lembrar agora, que ela é um pouco problemática. Não lembro agora se é do Alexandre Dumas, eu acredito, ou é do Eta Hoffman, não me lembro mesmo qual dos dois é a versão problemática. Mas essa edição da Zaha, ela é simplesmente maravilhosa. E eu tinha que mostrar ela para vocês. Eu conheci essa história por conta da Barbie. Acredito que muita gente aí também. E daí, quando eu vi que tinha a edição da versão original, né, pela Zaha, eu fui correndo ler porque eu precisava muito conhecer a versão que deu origem a tantas outras adaptações. Porque não apenas a Barbie, né? Se eu não me engano, o Mickey também tem alguma versão que eu nunca cheguei a ver, mas a da Barbie para mim foi marcante. E conhecer a versão original também. São duas versões, para falar a verdade. A original, a primeira que existiu, foi do Eta Hoffman. E daí o Alexandre Dumas adaptou essa história. Acredito que a dele, que é a problemática. Acredito que sim. E aí o Alexandre Dumas adaptou essa história para contar para os filhos, para os sobrinhos, para os netos, etc. Então tem duas versões aí que se popularizaram, né? Se eu não me engano, a do Alexandre é mais popular do que a versão original. E a Zaha trouxe essas duas versões em apenas um livro. E que é maravilhoso, porque, gente, olha essa folha de guarda. Ai, ai, ai. Os camundongos são característicos dessa história, né? É uma história infantil. Essa edição aqui traz muitas ilustrações. E eu adoro quando os livros clássicos eles têm essas ilustrações, porque eu me sinto parte da história. Tem umas coisas um pouco macabras, se eu não me engano, na versão do Eta Hoffman, porque não era para ser uma história infantil a do Eta Hoffman, né?
E daí o Alexandre Dumas adaptou, ficou mais leve, ficou mais fofinho. Temos nomes de personagens diferentes em ambas as histórias. Mas é a mesma coisa da Barbie, sabe? Um, um homem, não lembro agora se ele é príncipe, se ele tem algum. Acredito que sim, que ele é da nobreza, e daí ele, infelizmente, recebe um feitiço da Camundonga, rainha mãe, né? E ele vira um quebra-nozes, e ele só vai poder voltar à forma original dele, de humano, quando encontrar uma garota que, de fato, tem um coração puro, que ame ele verdadeiramente. Enfim, é aquela história bem batida, bem clichê, que provavelmente todo mundo conhece, ou talvez não, mas que vale a pena falar. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque como é uma história clássica e ela não é tão cheia de desdobramentos assim, posso acabar tá dando algum spoiler, mas que vale muito a pena ser lido. É um daqueles livros que a gente tem a sensação de estar em família, sabe? Porque a gente vai ter um casal que tem dois filhos, e essa menininha, ela ganha um quebra-nozes de presente, daí o irmão quebra o quebra-nozes, e ela fica com tanta dó dele que ela começa a cuidar do bonequinho e do nada, quando bate meia-noite, a casa dela se transforma, aparece um monte de camundongos aí, alguns soldadinhos lutando, e ela, o que está acontecendo? Será que eu estou sonhando? Será que aconteceu? Então ela vai descobrir todo esse segredo do quebra-nozes, vai para esse universo aí paralelo, que, né, depois ela, enfim, gente, eu não vou contar mais essa história não, porque senão eu vou estar dando muito spoiler, porque eu me empolgo, eu adoro essa história. E tem essa edição aqui que é da Zaha, que é maravilhosa. Foi a primeira que eu li, a que eu tenho um carinho enorme. Porque, gente, é perfeita. Ó, a primeira versão é do Alexandre Dumas e a segunda é do Eta Hoffmann. Olha a diferença de tamanho. Tudo isso aqui foi a versão do Alexandre Dumas. E só isso aqui é do Eta Hoffmann. Mas eu tenho a minha favorita, que é a do Alexandre Dumas. Sendo que o que eu queria mostrar para vocês é que a gente tem essa versão da Zaha, maravilhosa por sinal, mas nós também temos a da Dark Side, que eu tenho e eu vou mostrar para vocês, porque merece. É essa laranjinha aqui, compridinha, bem curtinha, mas a gente só tem uma história, uma versão, que é a original do Eta Hoffmann. As ilustrações, elas são bem modernas, sabe? Bem interessante, porque não é um desenho clássico. Elas são nesse recorte aqui. E você tem um pouco de dificuldade para ler, né? Ele não é tão maleável assim. Mas é uma edição maravilhosa. Olha essa folha de guarda. Eu sou apaixonada também por essa versão aqui. Olha só, corujinha. Ai, gente, muito bom. Mesma história, sendo que, como eu falei, a versão original do Eta Hoffmann, que é a segunda aqui, a gente só tem essa nesta edição. E por falar em Darkseid, eu tenho mais um livro de Natal da Darkseid, que eles me enviaram na época que foi lançado, acredito que em 2022, que se chama A Rainha da Neve. Eles foram publicados juntos. Não vem o kit juntinho, você tem que comprar separadamente. Mas dá pra ver, né, pela mesma tipografia, pela mesma identidade visual, que foram do mesmo ano, da mesma época, mas esse daqui foi publicado por Hans Christian Andersen. Eu não sei se vocês percebem, mas essas histórias clássicas de Natal, elas têm uma pegada bem europeia, né? A gente não vê muito, até porque, né, faz sentido. Antigamente, a literatura em si, ela vinha mais da Europa. Antigamente, que eu digo assim, né? O lugar mais renomado que antigamente era posto era a Europa, infelizmente. Mas A Rainha da Neve é um livro bem interessante e também é maravilhoso por dentro. Eu preferi este daqui ao invés desse, porque, como eu falei, a minha versão favorita é do Alexandre Dumas. Mas nessa história aqui é uma história infantil, mais uma vez, porque a gente vai ter dois amigos. E daí, em um belo dia, o menininho, que eu não vou lembrar agora o nome, que são dois amigos, uma menina e um menino, ele recebe uma maldição. E ele passa a ver só coisas ruins na vida, ele não enxerga mais as coisas boas. Então ele fica, de fato, uma pessoa completamente diferente. E essa menina, a amiga dele, que é a Gerda, ela vai precisar quebrar essa maldição, então ela vai fazer tudo. É um livro que dá para ler em um dia. Eu lembro que quando eu li ele bem rapidinho. E são vários contos em uma história só. E aí, em todos esses contos, ó, aqui, segunda história,
terceira história são 7. E em todas elas, ela vai tentar quebrar a maldição, até que enfim ela vai conseguir, mas eu não vou dizer como, porque vocês vão precisar ler. Mas é uma história rápida, olha só. O livro é todo assim. Você não vê muitos diálogos, são mais narrações. É quase uma história de contos de fadas que a gente ouvia quando era criança, né? Sendo que dessa vez em formato mais caprichado, digamos assim. São histórias mais nórdicas, pelo menos essa daqui, ela tem uma vibe bem nórdica lá, por ter uma rainha da neve, por ter toda essa ambientação bem gelada, mas que vale muito a pena a leitura. Essas são as minhas indicações clássicas, mas eu ainda tenho mais uma clássica para vocês, que é a minha favorita de todas essas. Não vou trazer a minha indicação clássica agora, porque eu preciso mostrar uma trilogia que ainda não está completa, porque a galera Record ainda não publicou o terceiro livro, mas que eu tenho que vir falar com vocês sobre ela, porque, gente, é uma das minhas histórias favoritas. Foi, acho que, uma das primeiras leituras temáticas que eu fiz. Sim, eu estou falando de Dash Lily, que tem adaptação na Netflix. Infelizmente, só adaptaram o primeiro livro, só tem uma temporada, ela foi cancelada. Fiquei muito triste quando eu vi que foi cancelada, porque valia muito a pena uma continuação. E o segundo, que é a minha capa favorita, como eu falei, né, a Record ainda não lançou o terceiro livro. Eu estou aguardando ansiosamente por esse momento, porque eu preciso saber o que vai acontecer com eles. Mas caso você nunca tenha ouvido falar sobre a série ou sobre o livro, vem, para um pouquinho, me escuta, porque eu sei que você vai adorar. A premissa é completamente diferente. O livro foi escrito por duas pessoas, entre elas David Levitan, que é simplesmente fenomenal. Adoro tudo que ele escreve. Apesar de não ter lido tantas coisas assim, mas a escrita dele é maravilhosa. E neste livro aqui, o caderninho de desafios de Dash Lily é maravilhoso. A Lily, ela é uma pessoa que adora o Natal, assim como eu. Me vi muito representada por ela. Então, ela é muito animada mesmo quando chega o fim de ano. Ela gosta de decoração, ela participa de coros de Natal, onde lá em Nova York, né? Tudo se passa em Nova York. Onde eles cantam no meio da rua. Ela é muito empolgada, sendo que os pais dela fizeram uma viagem para Tailândia, se não estiver enganada, e ela tá com o irmão e com o avô. O avô também viajou para Flórida para encontrar um amor aí que ninguém sabia que existia, e o irmão dela está com um novo namorado. Então ela tá sozinha na época mais mágica do ano, assim, a época favorita dela. E ninguém ajuda ela a fazer nada, ninguém quer participar de nada com ela. Então, ela simplesmente pega um caderninho em branco e coloca um desafio, escreve um desafio e bota lá em uma livraria em Nova York. Coloca o caderninho entre vários livros. Sendo que todo mundo que pega o caderno não consegue desvendar qual é esse desafio. E ela começa a ficar muito frustrada. Digamos que é o que ela encontrou para o Natal ser salvo. E aí o Dash chega, pega o caderninho e consegue desvendar o desafio. Sendo que ao invés de ele passar o desafio à frente para outra pessoa fazer, ele deixa uma mensagem no caderninho. E a Lily, quando pega o caderninho novamente, vê essa mensagem e eles começam a se conversar entre si através desse caderno. Então ela escreve alguma coisa, deixa no lugar que ele deixou, ele pega o caderno e eles vão fazendo esses desafios, vão conversando entre esses desafios. Mas eles nunca se conheceram pessoalmente, porque o caderno é a única coisa que liga os dois. Nem o número de telefone eles têm mais, porque eles avisam aos amigos próximos onde deixar o caderno, né? Tipo assim, o Dash pegou o caderno, não sei, deixa o caderno quando você responder esse desafio, deixa o caderno em tal lugar com fulano de tal. E daí a Lily deixa o caderno com essa pessoa que ele indicou, ele vai até lá, pega o caderno, responde, e quando vê a mensagem dela, ela já destinou o lugar que ele precisa deixar o caderno. Então, é muito legal esse livro, é maravilhoso. A série, ela conseguiu completamente exprimir a essência do livro, claro, com várias modificações, mas que eu achei que ficaram perfeitas. Eu assisti a primeira série, me apaixonei e li o livro, que antes não era nessa edição maravilhosa, era uma outra edição que eu tenho, era em capa, folhas brancas, e daí, um ano depois, a Record relançou nessa edição maravilhosa. E aí eu li de novo, né? Porque, gente, como não amar Dash Lily? E no ano passado eles lançaram o segundo volume, que se chama Os 12 Dias de Dash Lily.
E aqui eles já estão juntos, já abri um spoiler, mas eu não vou falar nada sobre esse livro, porque você vai ter que ler este daqui. A série, né, a trilogia, ela já está completa lá na gringa, mas no Brasil ainda não. Então eu fico com muita expectativa de ter o terceiro livro, porque eu quero muito saber o que vai acontecer. Eu preciso muito desse desfecho, porque esses dois, eles são maravilhosos. A gente vai ter um draminha aqui que vai fazer o nosso coração ficar assim, palpitando, mas que, claro, vamos ter um final feliz. Então é por isso que eu quero muito saber o que acontece no terceiro. Vamos aguardar para ver. Olha só, a gente tem agora 6. 6 livros faltam para indicar para vocês. Sim, eu já li muito livro de Natal, gente. Eu adoro, eu quero ler muito mais esse ano. Então, editoras, por favor, lancem muitos livros de Natal para eu poder consumir. Ah, mas tem alguns outros aqui na minha estante que eu ainda não li. Vou mostrar para vocês, fazer uma breve pausa, assim, uma breve janela, para mostrar apenas alguns. Só um. Ai, gente, eu menti. Não peguei só um, não, peguei 2. Tem Um Dia em Dezembro, que eu ainda não li. É um livro bem antiguinho, já foi lançado faz muito tempo. Essa minha edição aqui já é a quarta, ele foi publicado em 2018. Então, assim, já tem muito tempo, quero muito ler. E este outro aqui, que se chama Um Beijo de Inverno, na Livraria dos Corações Solitários. Faz parte de uma quadrilogia, uma série com 4 livros, mas eu ainda não li o primeiro, então vai demorar um pouco para eu ler este daqui. Tem alguns outros do outro lado aqui, na minha outra estante, que eu também ainda não li. Acho que uns 2 ou mais. Então, vamos aguardar para que no ano que vem eu possa ler pelo menos a série deste, para chegar no Natal e pegar este daqui, porque eu tô muito empolgada. Eu adoro essa capa. E agora voltando aos livros que eu já li e eu tenho para indicar. O próximo livro que eu tenho para indicar se chama 8 Horas Perfeitas. E assim, ele não é precisamente um livro natalino, ele se passa durante o inverno, mas ele não se passa nesse período aí entre Natal e Ano Novo. Mas enfim, né? Inverno lá na gringa já é época de Natal, então tudo certo. Mas a nossa personagem, ela se chama Noelle. 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 Ai, maravilhosa, maravilhosa. E aí o que acontece? Tá tendo uma nevasca. Ela tá sem bateria no celular e ela precisa avisar para os pais, né, para enfim, para a família, o que aconteceu. Sendo que parou o trânsito. E ela não tem como resolver essa questão até que ela sai no meio da nevasca e encontra o Sam. E aí ela pede o celular dele emprestado e tudo mais, e eles vão ficar presos durante essas 8 horas, juntos no mesmo lugar. Mas a grande coincidência é que o tempo eles não trocam o número de celular, ou trocam, agora eu não me lembro, gente, porque faz um pouquinho de tempo. Mas o que acontece é, eles vão se reencontrar durante vários casos, em várias épocas diferentes do ano. E eles percebem esse padrão, essa coincidência, como se alguma coisa estivesse fazendo com que eles precisem ficar juntos. E aí é muito fofinho, porque eles vão se ajudar. Ela tá passando por um momento muito difícil, de luto, porque ela perdeu a amiga dela, ela não consegue falar sobre isso. Então tá sendo um momento muito delicado. Ele é um americano que tá indo, né? Ele não tem aí uma residência fixa, se eu não estiver enganada. E ela é da Inglaterra. Então é uma história que faz a gente se envolver muito com eles dois, apesar de não ser tão natalina assim. A gente percebe que o Natal ele tá entremeado nessa história, porque Natal é isso, né? É um momento de mudança, é um momento de viver de novo, de olhar para a vida com outros olhos. E esse clima do Natal, ele é muito expresso nessa obra. Então eu fiquei muito apaixonada por esses dois. O meu livro está todo marcado. Quando eu chego em algumas partes que eu olho e fico, ai meu Deus, que saudade desse casal, porque eles são foférrimos. Eu acho que vocês vão adorar ler essa leitura. É bom ir assim sem grandes expectativas, porque não é um romance arrebatador, mas uma história que vai se construindo aos poucos e que vale muito a pena, sério. Minha melhor indicação pra você que não gosta de romance, sabe? Folgoso demais, vai nesse daqui porque vai valer super a pena. Vocês já compraram muito nessa Black Friday? Eu não comprei nada até agora, mas eu conheço uma pessoa que com certeza compraria e ela se chama Beck Bloom. Os Delírios de Natal de Beck Bloom. É um livro bem grandinho, mas que passa muito rápido. Ah, tem folhas brancas, já avisando pra quem não gosta ir sabendo, né, do que vai encontrar. Mas eu li esse livro lá em 2021. Isso. E eu adorei. Meu livro tá todo marcado. Todo marcado, gente, porque foi uma história maravilhosa. Ah, livro branco para marcar é perfeito, tá?
Só isso que eu tenho a dizer. Porque o Natal vai ser na casa da Beck. E, gente, será que ela vai conseguir agradar todo mundo? Porque a Beck é assim, né? Ela quer agradar todo mundo, ela quer fazer tudo perfeito. E ela vai surtar um pouco e talvez muito. Tem que aproveitar as promoções para conseguir fazer a ceia. Ceia não, né? Porque lá é o almoço. O almoço maravilhoso de Natal. E, gente, é cada loucura que a Beck Bloom vai entrar nesse livro aqui. Eu não posso dizer mais nada. Eu nunca li outro livro da série da Beck Bloom, né? Porque é uma série assim interminável. Mas eu li esse daqui porque eu já tinha assistido ao filme. Eu falei, ah, não, não deve ser tão diferente assim. Mas eu digo a vocês, tem uma outra referência a um livro anterior, mas que não me atrapalhou em nada na leitura desse daqui. Eu li perfeitamente bem, adorei, entendi tudo. Saí assim maravilhosamente feliz e doida para ler os outros livros da série da Sophie Kinsella, porque que escrita gostosa. Chique Lit para quem ama, para quem gosta, para quem nunca ouviu falar, leiam esse daqui. Porque, sério, é uma mãe que vai fazer de tudo para ter o melhor Natal de todos. Agora, um livro que infelizmente não está sendo mais vendido. Ai, meu Deus! Olha, triste, triste, triste. Mas eu sei que muita gente já comprou esse livro, porque ele custava assim R$ 10 há um tempo atrás na Amazon. Que é O Presente do Meu Grande Amor. Sim, eu tive que ler o título, gente, porque é muito livro aqui para lembrar de todos. Mas o que acontece? São vários contos de Natal. Essa é a melhor parte, porque assim, você não precisa ler ele todo de uma vez só, você pode ir lendo por partes, já que cada história é escrita por um autor diferente. São 12 histórias de Natal e reúne nomes assim gigantes da literatura, como o caso de Holly Black, autora de O Príncipe Cruel. Gayle Forman, gente, quem não conhece? Eu nunca li, mas todo mundo fala maravilha sobre a escrita dela. Stephanie Perkins, gente. Quem mais? Rainbow Rowell. Minha gente. David Levitan, sim, o autor do Caderninho de Dash Lily também tá aqui. Matt de la Penha. Ai, Jenny Han, gente, só nome grande. Tem alguns outros que eu ainda não conheço, mas que assim, perfeito. E cada conto ele vem dizendo quem escreveu, então a gente não vai ficar perdido, né? São 12 histórias. E não tem como contar a história de cada um em particular, porque são muitas. Eu li já tem um tempo. E eu fiquei, assim, completamente apaixonada por esse livro. Tem uma versão que é de verão, que infelizmente esgotou, nunca mais voltou, mas eu queria muito comprar, porque eu adorei esse tipo de livro aqui, que reúne várias histórias em uma só, faz com que a gente consiga ler um pouquinho, conhecer um pouquinho a escrita de cada autor diferente. Então, foi tudo de bom. Tem um aqui que eu adorei, eu não vou conseguir encontrar, porque eu não lembro quem escreveu, mas era sobre uma plantação de árvore de Natal. E daí, ai, gente, eu não vou saber quem foi, não vou lembrar o nome, mas eu achei simplesmente maravilhoso. Ah, enfim, perfeito. Quem tem esse livro, ou então se ele estiver disponível no Kindle, comprem, baixem no Kindle, porque vale muito a pena, sério. Perfeito. Eu adoro, foi uma das minhas primeiras leituras também, que eu fiz lá em 2020, mas vale muito a pena. E só para dizer de quando é esse livro, ele foi lançado, Deus do céu, em 2014, então faz sentido, né? Ter esgotado, saído de linha e nunca mais ter voltado. Intrínseca, faz nova edição. Te imploro, tem muita gente que vai amar esse livro. Temos 3 livros, um clássico, uma comédia romântica e um romance aí que não é tão romance. Eu vou começar pelo clássico, porque é a minha história favorita de todas elas. Que eu preciso muito mostrar a minha edição, que eu amo, amo, amo. Antofágica lança mais livros de Natal. Queria muito ver uma versão do Quebra-Notas da Antofágica que eu ia. Mas eu tô falando de um conto de Natal de Charles Dickens, que é, meu Deus do céu, a minha história preferida. A Barbie também adaptou esse livro, gente. Barbie também adaptou esse livro e foi lá que eu conheci pela primeira vez. Adoro! Ai, mas sério, quando eu peguei a versão original que eu li, eu fiquei, assim, maravilhada, estupefacta, assim, apaixonada. E principalmente porque essa edição ajudou muito, contribuiu muito por eu ter amado esse clássico. Por dentro, rosinha, muito fofo, muito menininha, mas quando a gente abre, passa essa página, a gente começa a se apaixonar por essa edição. Olha só.
Ai, gente, não, que cuidado da Antofágica. Que cuidado em desenvolver essa edição. A gente tem um prefácio, uma apresentação pela Melina Souza. E aí a gente abre aqui. Ai, as ilustrações são maravilhosas. Não, gente, sério. A minha experiência, ela foi, assim, perfeita, principalmente por causa dessa edição, que é uma edição super elaborada, super bem construída, muito bem diagramada. As ilustrações perfeitas e a mesma história da Barbie. Sim, o Scrooge, que é o nosso protagonista, ele odeia o Natal. E daí um dos melhores amigos dele morre. E o que acontece? O amigo dele vem em sonho, ou então, será que era um sonho ou era o fantasma do amigo dele? Durante o sono do Scrooge, o amigo vem dizer que mude, se arrependa, mude de vida, porque senão você vai acabar como eu. E ele estava cheio de correntes, mostrando que ele nunca conseguiu se libertar do passado dele, né? E o Scrooge, ele tinha uma empresa, se eu não me engano, sendo que ele era muito mal com os funcionários dele. Ele disse que todo mundo ia trabalhar no dia 25, no dia de Natal, e isso fez muita gente ficar muito triste, porque é Natal, eles queriam estar com a família, e o Scrooge falou, não, tempo é dinheiro, a gente não pode fechar para o Natal. E aí é nessa noite que o fantasma do amigo dele disse, olha, eu chamei três espíritos do Natal para virem visitar você e fazer com que você se arrependa, que você mude de vida. E daí o Scrooge fica meio assim, tipo, será que é verdade? Até que começa a chegar os espíritos, né? Do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro. Do Natal passado vai levar ele para o passado dele, onde ele vai revisitar a infância, vai ver como ele era feliz, vai mostrar o presente dele, como as pessoas ao redor dele estão tristes, e no futuro, se ele não mudar de vida, o que vai acontecer com ele no futuro. E aí, no final da história vocês devem saber, eu não vou entrar em detalhes, né? Vamos, será que ele vai mudar de vida? Será que não? Leiam um conto de Natal e descubram, porque vale muito a pena. O Dickens, ele fez essa história, não lembro agora para quem foi que ele fez, se ele dedicou a algum filho, algum neto, não me lembro. Mas que, assim, é tocante, é um livro que vale a pena ser lido todos os natais, porque faz a gente olhar para nós mesmos, faz a gente mudar um pouco a nossa perspectiva, mas, acima de tudo, faz a gente entender um pouquinho da essência do Natal. Então, meu favorito de todos, sim, sempre será um conto de Natal, porque eu amo essa história. E, nossa, eu queria até uma outra versão, também da Antofágica, sendo que maior, porque, gente, é muito pituquinha, mas é maravilhosa. Vou deixar a comédia romântica para o final, vou trazer aqui este outro livro que é Sete Dias Juntos. Que não é bem um livro de romance, né? A gente vai conhecer uma família assim que está bem afastada, os filhos não se comunicam tão bem, mas que vem trazer muito também a essência do Natal. Gente, esse livro mexeu muito comigo. Ele vai trazer pessoas muito diferentes umas das outras, mesmo sendo família. E aí todo mundo tem segredo nessa casa, o pai, a mãe, as filhas. E uma dessas filhas, ela é médica, ela estava em missão na África e ela precisa ficar de quarentena. Então todo mundo ali não vai poder sair, nem entrar ninguém. E eles vão ter que aprender a conviver uns com os outros, apesar dos defeitos, apesar das qualidades, que não são tantas assim, os defeitos superam as qualidades. E eles vão precisar se reencontrar, cada um deles consigo mesmo e com os outros, né? Como eu falei, não é um livro que traz uma história de amor, um romance arrebatador, mas é uma história que vale muito a pena ser lida, porque faz a gente entender também mais um pouquinho do espírito do Natal. Sim, eu estou reforçando isso, porque essa é a graça do Natal. Fazer a gente olhar a vida com outros olhos, olhar as pessoas que estão ao nosso redor com outros olhos. E muitos desses livros conseguem exprimir isso, o que é maravilhoso. Então, Sete Dias Juntos é um livro maravilhoso, me deixou muito emocionada. Se eu não me engano, eu chorei quando eu li esse livro. Ele realmente mexeu comigo. Foi um livro bem diferente de todos os outros que eu indiquei, mas que vale muito a pena ser lido, gente. Deem uma chance para ele. Eu não lembro se ele está no Kindle Unlimited, mas quando eu vi essa capa, eu sabia que eu ia adorar. Quando eu vi, eu pensei realmente que fosse um romance, porque, gente, eu achei que ia ser um casal aqui que se odiava e que iam ter que conviver juntos por 7 dias.
Não foi nada disso, me surpreendeu e eu saí maravilhada e doida para ler outros livros dessa autora, Francesca. Vale muito a pena. E o último livro é bem adolescente, bem juvenil. Tô falando de 10 dates surpresa. E vem trazer uma vovó muito danada e sapeca. A nossa mocinha, a Sophie, ela viajou para o interior, onde mora a família dela, sendo que ela tá com um coraçãozinho assim, meio destroçado, sabe? Então, qual é a ideia? Você vai ter 10 dates diferentes com pessoas que você não vai adivinhar quem são, porque quem vai arranjar eles somos nós. Então, a família dela vai fazer isso para ver se distrai um pouquinho ela, para ver se ela consegue, sabe, melhorar, ficar mais feliz. Porque é Natal, gente, a gente precisa estar feliz. E aí a vovó dela é a melhor de todas, a que apronta todas. E, gente, eu dei muitas risadas. Cada pretendente é um melhor que o outro, mas o melhor de todos eu não vou revelar, porque vocês vão ter que ver. Assim, pra vocês terem noção, tem uma cena lá que eles vão para um cinema aberto. É um cinema tipo um drive-thru. Vários carros e um telão lá na frente, sendo que cada um no seu carro. E, gente, a sessão de cinema podre, eu não vou nem dizer o que era, vocês vão ter que ficar curiosos para ir lá desvendar, porque valeu todas as minhas fichas esse livro aqui, bem rápido, bem leve, muito gostosinho de ler, com um clima bem natalino, uma nona italiana maravilhosa, perfeito. Então foi isso, gente. Depois de muito tempo eu vim, trouxe um vídeo novo, e um vídeo que eu fiquei muito feliz de fazer, porque foram livros que eu adorei, pra vocês verem, né? Não teve nenhum que eu disse eu não gostei. Todos os que eu li, eu vim indicar pra vocês. Eu espero que no próximo ano eu possa trazer mais outras indicações natalinas, com novos livros, e que eu leia os que eu tenho aqui, né? Porque eu preciso conhecer novas histórias de Natal, mas enquanto isso, vamos ficar com os filmes de Natal, porque a Netflix, o Prime, tá vindo aí com algumas histórias maravilhosas. Tô indicando algumas lá no Instagram, então se você não me segue, @Prólogos, vai lá conferir, porque tem filme que, ai meu Deus, eu não vou nem dizer nada. Então, até o próximo vídeo. Tchau!